honra, toda a glória e todo o louvor. Graças a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido, estarmos aqui juntos, reunidos, para tão somente ouvirmos a Sua voz, aprendermos um pouco mais da Sua santa palavra, conhecer um pouco mais dos mistérios de Deus, daquilo que Deus tem feito no tempo em que nós estamos vivendo. Nós podemos dizer que somos pessoas bem-aventuradas, porque temos podido ver e enxergar a revelação do tempo e dia em que nós estamos vivendo. Nós damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, vamos ler as Sagradas Escrituras, Efésios capítulo 2. Isto para compreendermos o que temos compreendido, não poderíamos deixar de falar o ápice da revelação. A revelação, ela tem crescido gradativamente, foi nos dada de uma forma gradual. O profeta enumerou isso, primeira, segunda, terceira puxada. Então não tem como falarmos da revelação do tempo que nós estamos vivendo, se não entendermos o que realmente significa. Nós estamos falando sobre a mensagem, ouvi, mas agora vejo. E ali o profeta nos trouxe uma situação, quando ele estava contando um acontecimento, quando ele pôde ver ali, no poder da palavra falada, a criação dos esquilos. O poder da palavra falada, sendo falado e vindo à existência. E Deus irrompendo toda a ordem da natureza, a ordem da cronologia, para que um esquilo fêmea tivesse com um esquilo macho e assim houvesse ali a procriação. Então Deus cruzou tudo aquilo, porque Deus é o Criador de todas as coisas. É o mesmo Deus que multiplicou aqueles peixes, 5 pães e 2 peixinhos, é o mesmo. Ele não multiplicou o trigo, ele já multiplicou o pão pronto, o peixe pronto. E quando ali o profeta, Deus criou o esquilo pronto, prontinho, a ponto ali dele poder ser abatido. E quando Deus elevou o profeta a este poder, terceira puxada, mostrando o que isso significa. Alguém ouviu ele contando essa história, e esse alguém, nossa irmã Hait Muse, ouviu o profeta contando o que tinha acontecido. Ele disse: irmão Branco, isto é a mais pura verdade. Ela estava no momento certo, ouvindo a coisa certa, e falou o que agradou a Deus naquele momento certo. E naquele momento que ela falou aquilo é a mais pura verdade, irmão Branco, eu creio isso. O anjo falou a ele: diga para ela pedir o que ela quer. Aí onde é que está, irmão? Pedir o que ela quer. Quando Deus nos dá o ápice da revelação, o poder da palavra falada, de poder até falar e assim criar coisas, e o que você vai pedir? E o que você vai pedir? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Nós vamos ler as Escrituras. Efésios capítulo 2 diz assim, versículo 1: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este é o lugar que estamos assentados hoje. Lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Se estamos sentados em lugares celestiais é para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas. Que riqueza? Carro, casa, aparência humana. Que riqueza é essa que precisamos mostrar para os séculos vindouros? A riqueza da sua graça. A riqueza da sua graça. Pela sua benignidade para conosco. Que Deus foi benigno para manifestar essa graça a cada um de nós. Porque éramos indignos para poder receber isso. O que você fez para você poder receber isso? Quanto você pagou para você receber isso? Isso foi graça, favor e merecido. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu sou bonzinho, nunca roubei, nunca matei, nunca defraudei ninguém, nunca caluniei. Então você está dizendo que você vai ser salvo porque você fez alguma coisa. Não. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Deus preparou um caminho para que pudéssemos andar. E este caminho é Ele mesmo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar. Amém? Fechemos nossos olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, por esta graça, esse favor imerecido que tem sido manifestado em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai. Não teríamos como pagar a Ti pela benevolência que Tu tens derramado sobre cada um de nós, por essa benignidade que Tu tens, ó Deus, concedido a cada um de nós. Ó Pai, onde estaríamos se não fosse a Sua graça? Onde estaríamos, ó Pai? O que seríamos de nós? Por isso nós estamos aqui, ó Pai, agradecidos, por Tu ter nos elegido desde antes da fundação do mundo, para poder viver neste tempo melhor de todos os tempos. O ápice de toda coisa, a conclusão do Seu programa, ó Pai, está neste dia que nós estamos vivendo. Porque a Tua palavra diz, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumpriria todos os segredos de Deus, não teria mais nada além. Então este é o dia, é o ápice da revelação, é o dia em que nós estamos vivendo, ó Pai. Por isso nós te agradecemos, por ter nos elegido, desde antes da fundação do mundo, para poder viver isto, enxergar isto. Não é pelas obras, não é que fizemos, mas Tu fizestes isso por nós. Tu pagou o preço por cada um de nós. Ó Deus, Tu nos limpou, nos purificou, para que assim Tu pudesses habitar dentro de cada um de nós. Muito obrigado, ó Pai, pela revelação que tens concebido a cada um de nós. Ajuda a cada um dos Teus filhos que aqui estão, como aqueles que estão conectados conosco através da internet. Derrame sobre os seus corações, sobre as suas vidas, tudo aquilo que temos necessidade, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, posso curar o enfermo e libertar o cativo. É a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Louvemos ao Senhor com um cântico. Pode ser o louvor da sua graça. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Se tem um povo nesta terra que está feliz, esse somos nós. Por a palavra ter sido aberta diante de nossos olhos e poder nos mostrar o tempo em que nós estamos vivendo.
Aleluia, Jesus. Cuidaste de mim Quando não pensava, me protegeu. Quando não imaginava, para cumprir os teus propósitos, me trouxe salvo até aqui, guardou todas as minhas vestes, fez minha vida digna do Evangelho, e confiou em sua palavra. Só pode ser tua graça, só pode ser tua graça. Nada mesmo eu fiz, nada mesmo eu fiz. sim, tu me escolhestes, guardou todos os meus passos e me fez tão feliz. E me fez tão feliz. Só pode ser tua graça, só pode ser tua graça. nada mesmo eu fiz, nada mesmo eu fiz. sim, tu me escolhestes, guardou todos os meus passos e me fez tão feliz. e me fez tão feliz. Como não amá-lo, obedecê-lo, desejá-lo? Cê me possuiu, cê me possuiu, é seu todo o meu ser, dominador da minha vida, com gratidão e inspiração. Louvarei pra sempre. só pode ser tua graça, só pode ser tua graça. Nada mesmo eu fiz, Nada mesmo eu fiz, sim, tu me escolhestes, guardou todos os meus passos e me fez tão feliz, e me fez tão feliz. Como não amá-lo, obedecer, desejá-lo? Cê me possuiu, cê me possuiu, é seu todo o meu ser, dominador da minha vida, com gratidão e inspiração. Louvarei para sempre. Aleluia, Jesus. Que seria de nós se não fosse a graça de Deus, né? Derramada dentro dos nossos corações. Este louvor sempre toca nossas almas, né? Sempre nos ajuda, né? Nos dá força. E esse louvor é uma oração. Desde quando expressamos que Ele tem cuidado de cada um de nós, cuidando de nós, cuidávamos de nós lá, quando nem imaginávamos, Ele estava cuidando de cada um de nós. Para quê? Para que pudéssemos cumprir a presciência de Deus hoje, né? Então, é tremendo isso. Bom, irmãos, dentro dessa mensagem que estamos estudando, e temos só uma partezinha dentro dela para encerrarmos, por isso eu gostaria de apenas
falar um pouquinho sobre este assunto, em que nós podemos ver aqui dentro desta mensagem, quando o profeta falando sobre a criação dos esquilos, e isto foi uma elevação à terceira puxada, no ápice das revelações, né, do que Deus estava mostrando ao profeta. E a terceira puxada é um conjunto de revelações. Não é que a revelação terceira puxada é criação, não é isto. Mas a criação dos esquilos estava dentro já da revelação da terceira puxada, como a ressurreição do peixinho também, né? Porque ela entra aqui com a salvação dos filhos da irmã Hatmos. E nós lemos aqui, né, nos últimos cultos, isso. Ela ouviu a coisa certa, falou a coisa certa, no momento certo, e isso agradou a Deus. Então o anjo disse ao profeta, diga para ela o que ela quer, o que ela deseja. E ela pensou ainda, por que eu peço? Perguntou o profeta, né? O que eu peço? Diz, eu não sei, eu não posso falar para você. Você tem sua irmã na cadeira de roda, você tem seus pais aí que estão velhos, você tem uma situação financeira difícil. O que ela pedisse, o anjo ia conceder para ela. O que ela pedisse. Então vimos que quando se tem uma revelação da terceira puxada, quando se tem uma revelação do que é real, do tempo que nós estamos vivendo, o que não falta dentro de cada um de nós é o amor pelas almas. Não pode faltar isso. No momento em que você querer a morte, desejar a morte do outrem, você nunca teve a revelação do que realmente é a terceira puxada. O profeta nos contou nessa mensagem, eu ouvi, mas agora vejo também, e nos falando sobre a visão que Deus tinha dado para eles, onde tinha petróleo. E eu já estava conversando com o irmão Otto, o irmão Romeu, né, pela manhã, e ele estava dizendo assim, a família Branco ele poderia ter ido lá e registrado o subsolo, né? Seria bilionários hoje, magnatas do petróleo. Mas ele diz, o dom não é para isso. Eu estava conversando com o irmão Romeu sobre isso, né? Então, o que é, para Deus, o que é riqueza? É nada, porque Ele é o detentor de tudo. Ele é o detentor de tudo. Nós que às vezes paramos e, por causa da condição física ainda, nós olhamos para isso. Olhamos para as posses e lutamos e vamos lá e nós fazemos das tripas coração para obter alguma coisa. Mas Deus, Ele é o detentor de tudo. Então, o profeta diz, Deus não enviou esse dom para isso. Você nunca vai receber esse poder da palavra falada se você ainda tiver um coração pendido para as coisas desta terra. Você nunca vai conseguir receber um poder desse, de poder falar e a coisa vir e acontecer, se o teu coração ainda estiver pendido para as coisas desta carne. Por que Deus concedeu àquela irmã aquele desejo? Que Deus sabia o coração dela. Deus não sabia que ela pediria a salvação dos seus filhos? Deus sabe o final desde o início. Deus não sabia que Jó não se dobraria? Deus sabia. Por isso que permitiu. Não, vai lá, pode tocar, só não toca na sua alma. O diabo foi lá, cirandou o seu corpo, tingiu com todos os dardos inflamados do maligno que pôde, para fazer ele amaldiçoar Deus, e ele não foi. Deus sabia. Deus tinha confiança em Jó. Deus tinha confiança na irmã Hatmos. Oxalá que tenhamos esta confiança de Deus.
eu os perdoo. Aquele casal, né, em pleno culto, em que o profeta estava pregando, e aquele casal começou a se agarrar na plateia, na audiência, e o anjo tinha avisado a ele, falou: estão preparando uma armadilha para você. Ele não sabia o que era, mas o anjo tinha alertado ele: olha, ele não sabia, ele sabia que algo estava por preparar. E aí aconteceu aquela cena. Ele disse que se ele tivesse falado: ó, que o chão abra e você desça para o inferno, do jeito que aqueles Datã, Coré e Abirã aconteceu no tempo de Noé, tinha acontecido. No tempo de Moisés, teria acontecido com aquele jovem. Olha o poder que Deus entregou na mão do profeta. Por quê? Porque Deus sabia a qualidade onde ele tinha depositado aquilo. Por isso que não vai ser a multidão que vai receber isso. E Deus vai nos preparando-nos, através das situações, para que nós possamos entender o lugar, como nós devemos estar. Desprendido completamente. Veja aqui nessa mensagem, ó, a igreja e a sua condição. De 1956. 164. Ele diz assim, ó: quando as pessoas dizem algo, não importa quão correto isto pareça, você irá ceder os seus direitos de falar do seu próximo. Falar mal do outro. O profeta diz: como é que você mata um homem? Matando a sua sua reputação, matando a sua influência. Então vocês vejam só, aqui o profeta diz no 164, quando as pessoas dizem algo, não importa quão correto isto pareça. Falou mal de você, não, agora eu vou revidar. Não importa quão correto isso pareça, você irá ceder os seus direitos de falar do seu próximo. Você irá falar de Jesus. Você somente irá fazer a coisa que é correta. Você não sairá como um assassino. Você não sairá como um assassino. Você não sairá para pular sobre o inocente. Porém, você vê essa majestosa ação de heroísmo dos verdadeiros cristãos. E você desejará ser como eles. Você não terá que dizer a ninguém que você é um cristão. Se você é eles simplesmente verão isto e saberão disto. Enquanto você fala, você é selado por dentro e por fora. Selado por dentro e por fora. Mensagem: olhe sempre para Jesus. 82. Parágrafo 82, né, de 1963. Olhe sempre para Jesus. De 63, parágrafo 82. Eu disse: diga qual é o seu desejo. Pense no seu maior desejo e diga-o. E os seus filhos estavam exatamente escarnecendo e rindo em silêncio. Está falando dos filhos da irmã Raet Mus. O profeta estava contando o caso nessa mensagem: olhe sempre para Jesus. E ela disse: o maior desejo que eu tenho é a salvação dos meus 2 filhos. Ela não titubeou no que ela pediu. E aí eu vi, mas agora vejo 163. Ela olhou ao redor, uma pequena mulher, e de repente ela disse: irmão Branca, o maior desejo do meu coração é a salvação dos meus 2 filhos. O amor pela alma. Estava escarnecido, estava escarnecendo, rindo, zombando do que o profeta estava falando. Aí eu lembro que o profeta diz assim: por que Deus não exterminou Sara?
Porque ela era a parte de Abraão. Quando ela diz, eu não ri. Para quem que ela disse que eu não ri? Para o Elohim que tudo sabe. Aquele que existe por si mesmo. Diz, por que Sara riu? Não, eu não ri. O profeta disse, Deus poderia ter destruído ela ali. Só que não teria como tocar nela se não tocasse em Abraão. Este é o amor de Jesus Cristo por nós. Não teríamos como Deus tocar em nós se não tocar em Jesus Cristo. Esta é a obra redentora na cruz. É a graça imerecida dele por cada um de nós. Então, dentro aí da revelação da terceira puxada, tem que se ter amor. Sem o amor, como você pode dizer que você tem a revelação, que você tem a terceira puxada? Desejar o mal do seu irmão, desejar porque ele não crê da forma que você crê, porque ele não vê da maneira que você vê. Entendendo que a revelação ela é individual, Deus está tratando conosco como indivíduo, não é grupo. O único grupo que está chamado a Deus tratar com eles são os judeus. Com gentios, tratando-se como indivíduo. Mesmo que ele não entenda o que é a vinda do Senhor, não entenda o que é a manifestação do Filho do Homem, não entenda o que é a primeira, segunda, terceira puxada, não se preocupe com isso. Nunca deixe que o diabo levante algo no seu coração contra o seu irmão, a sua irmã. Porque isso vai tirar o Cristo de dentro de você. O profeta disse isso. A raiz de amargura tira o Cristo dentro de você. O Cristo é a unção. Cristo é o ungido. 181 da mensagem. Ouvi, mas agora vejo. Veja aqui o que ele nos diz. E quando a verdadeira, genuína vindicação das Escrituras, da mensagem deste último dia, você vê a presença de Jesus Cristo, pois você ouviu falar do que Ele fez em sua vida, e ouvindo as Escrituras dizerem que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e pouco antes da condição de Sodoma ser queimada, com a ira de Deus, ver Jesus retornar no meio de seu povo, formado em carne humana, fazendo a mesma coisa que ele fez. Isso deveria levar nossas almas até a glória. Isto devia fazer algo por nós. Por quê? Está caindo naquilo. Você ouviu falar na Bíblia o que ele fez? Como que a mulher tocou as suas vestes? Ele virou e lhe disse qual era o seu problema. Sua fé lhe curou. Agora, ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado. E o mundo estaria na condição de Sodoma. O Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade. Deus manifestado em carne, o Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele disse que isso aconteceria, e vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição. Agora nós o vemos descendo e fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Não nós o vamos ver descer, nós o vemos descendo. Nós o vemos descendo e fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Agora nós ouvimos falar dele, agora nós o vemos, aleluia. Ouvir falar de ti com os meus ouvidos, ouvir falar de ti com os meus ouvidos, agora te vejo com os meus olhos. Amém.
Eu o vejo com os meus próprios olhos. Que hora deve ser? Que tempo deve ser? A confirmação de sua palavra, sempre quando a palavra é confirmada. Isto é Deus falando na sua palavra, fazendo a si mesmo visível, para que você possa ver. Agora, aqui está uma velha prostituta de rua. Ela caiu no altar diante de Jesus. Ela lavou seus pés com as lágrimas e os secou com seus cabelos. Deus honrou, ele disse: seja onde for que este evangelho for pregado, isto seja contado em lembrança dela. Por quê? Veja, quão imunda ela era, mas algo tocou. Ela viu a palavra da promessa do jardim do Éden. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Ela viu o Messias que tinha nascido de uma virgem. Ela ouviu falar que ele tinha que nascer de uma virgem, mas eles ouviram que aquele homem estava na terra. Ela ouviu falar que havia um jovem rabi, profeta, que curou o enfermo. Ela creu naquilo. E aqui veio ela descendo pela rua, andando, olhando ao redor. E ela olhou ali e viu aquela grande festa acontecendo. Ela chegou até a cerca e olhou pelo vão, e ali estava ele. Ali estava ele. Algo disse: aquele é ele. Aleluia. Estão vendo? Aquilo era tudo o que ela precisava para ser inspirada. Aleluia. É tudo que você precisa, irmão. É quando algo concorda dentro de você com a palavra. Não há demônio do inferno que fará você retroceder naquilo que Deus tem dado para você. Não importa. Ela viu a palavra de Deus feita carne. Ela tinha ouvido falar com os seus ouvidos. Agora ela viu com os seus olhos. Aquilo era tudo o que ela precisava para ser inspirada. Vejam o que aconteceu? Ela viu a palavra de Deus feita carne. Ela tinha ouvido falar com seus ouvidos, agora ela viu com seus olhos. Agora, todos sabem que temos uma promessa da condição da igreja no último dia. A igreja, na sua condição presente, nunca pode cumprir os mandamentos de Deus. A grande comissão nunca poderia chamar a noiva. Quem faria isso? Os pentecostais? Eu diria que não. Nenhum do restante deles. Esta é a palha que está no trigo. Esta saiu, parecendo exatamente com o trigo, mas ali não havia nenhum trigo. Ela se abre, ele se abre, mas o grão saiu dali, sai dali. Eles se organizam, eles se matam. Aí está onde eles morrem. Eles são talos, mas o trigo tem que sair dali. E agora está começando a formar na forma da noiva. O grão de trigo que caiu no chão, através das eras negras, teve que morrer. Aquele crítico dizendo: por que um Deus de misericórdia, que pode abrir o mar vermelho, permitiu ali de pé que aqueles pobres cristãos fossem comidos por leões e queimados e tudo mais? Assentado como se estivesse rindo daquilo. O pobre ignorante, ele não sabia. A não ser que caia um grão de trigo no chão, isto teve que morrer através daquelas eras negras. Como qualquer outro grão de trigo, tem que ir para baixo da terra e ser enterrado, para trazer na primeira reforma aquelas duas folhas de Lutero, o talo. Isso tinha que vir para os wesleyanos, depois para produzir o pólen, a borla, a grande era missionária, teve que vir no pentecostal para a restauração dos dons, quase para enganar o próprio eleito. Parece um grão de trigo. Quando o abre, não há nenhum trigo ali, é somente a casca. Mas lá atrás, então, eles começaram a formar a organização da unicidade, a organização da trindade, a organização das duas pessoas, dualidade, a organização da igreja de Deus, todos organizados, e exatamente a morte. Agora, o que acontece? Porém, é um escudo para o trigo. Tem crescido através disto o tempo todo. O trigo tem rompido nessas fases. A casca é palha.
mas a casca protegeu o trigo. Estão entendendo? E o trigo rompendo todo o tempo aí no meio, saindo. Muitos de nós passamos por organizações, até grupos da própria mensagem, que não deveria se organizar e morreram, porque o profeta já diz, se organizou, morreu, o Espírito Santo saiu dali. Quem já leu isso na mensagem? Primeiro momento que se organiza, morre. Está escrito isso na mensagem, já passamos por isso. Não importa o quanto que diga que crê na mensagem, se organizou, morreu, o Espírito saiu dali. E foi um portador, um sistema, a organização, portou, levou a semente. A semente vai e rompeu lá, saiu, não fica mais ali dentro. Agora, vê? Vou ler novamente esse parágrafo aqui, ó. Leu 186, eu quero voltar aqui. Aquele crítico dizendo, porque um Deus de misericórdia, que pôde abrir o mar vermelho, permitiu ali de pé que aqueles pobres cristãos fossem comidos por leões, queimados, tudo mais, assentados, como se estivesse rindo daquilo. O pobre ignorante, ele não sabia, a não ser que caia um grão de trigo no chão, e isto teve que morrer através daquelas eras negras, como qualquer outro grão de trigo tem que ir para baixo da terra e ser enterrado, para trazer na primeira reforma aquelas duas folhas de Lutero, o talo. Isto tinha que vir para os wesleyanos, depois para produzir o pólen, a borla e a grande era missionária, teve que vir no pentecostal para a restauração dos dons, quase para enganar o próprio eleito. Parece um grão de trigo, quando o abre, não há nenhum trigo ali, é somente a casca. Mas lá atrás, então, eles começaram a formar a organização da unicidade, a organização da trindade, a organização das duas pessoas, a organização da igreja de Deus, e todos organizados, exatamente a morte. E agora, o que acontece? Porém, é um escudo para o trigo, tem crescido através disto o tempo todo. Agora, está começando a separar-se. O trigo está começando a aparecer. Aleluia! Essa não é uma era pentecostal. Esta é a era do dia tardio. Esta é a era da noiva. Esta é a luz do entardecer. Não, Laodiceia. Pentecostal. Aqui declarado. Quem vai contestar isso? 187. Agora está começando a separar-se. O trigo está começando a aparecer. Essa não é uma era pentecostal. Esta é a era do dia tardio. Então você pode dizer, qualquer pessoa pode dizer, que é? Nós estamos na era de Laodiceia? Não. Em que era nós estamos? Na era da noiva, era da águia, era do dia tardio. O profeta não falou o que é a era do dia tardio? Acabou, está falando aqui. Esta é a era do dia tardio, do entardecer, a era da noiva, a era da águia. Mas é uma era. Esta é a luz do entardecer. Vê? Essa não é uma era pentecostal. Esta é a era do dia tardio. Esta é a era da noiva. Esta é a luz do entardecer. Então temos que estar avante disso. Não uma era de igrejismo. É quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Isto é Lucas 17:30 para ser cumprido. Este é o livro de Jeremias e todo o restante deles, que Joel falou desses dias. Este é aquele dia. Eu ouvi, Senhor, e isso estava chegando, porém agora eu vejo isso com os meus olhos.
apesar de que muitos, quantos falsos personificadores levantaram, aqueles Janes e Jambres, com todos os seus recursos para fazer tudo o que Moisés fez, nunca o atingiram, ou a Arão de forma alguma. Eles sabiam onde? Como Jó, eles sabiam que quem vinha a sua inspiração, de quem vinha a sua inspiração. Eles sabiam que isto era o assim diz o Senhor. E a mesma Bíblia que falou deles diz: eles viram nesses últimos dias, eles viriam nesses últimos dias personificadores. Aquelas denominações religiosas, quando algo começou, quem começou primeiro? Moisés ou eles? Se eles tivessem começado primeiro, Moisés seria o imitador. Agora, temos todos os tipos de discernimento. Tudo mais que está tentando lançar sua mente distante da coisa genuína de Deus, que Deus provou ser a verdade através de sua Escritura. Nós ouvimos falar disto com nossos ouvidos, agora vemos isto com os nossos olhos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vocês creem nisto? De todo o nosso coração? Amém. Inspiração. Naquele dia, quando o Filho do Homem está sendo revelado, um Filho do Homem, Jesus Cristo, manifestado no meio do seu povo. Quando nós falamos sobre nas eras, o Filho do Homem sendo manifestado durante todos os 7 castiçal, aquele semelhante ao Filho do Homem, andando no meio dos castiçal, o profeta de nas eras, ele diz: é o Filho do Homem, Jesus Cristo, é Ele, durante todas as eras. E nesse tempo final, você veja só, ele desce como um anjo forte, com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ou direito sobre a terra e esquerdo sobre o mar. Não? E clama, de alta voz, que o tempo não será mais. E vem o profeta e diz assim: no tempo desta vinda. Vamos ver se eu encontro aqui essa citação. Eu estava lendo aqui agora antes. Que o 7º anjo estaria aqui no tempo desta vinda. Está na brecha das 7 eras da igreja. A brecha entre as 7 eras, e os selos. Diz que o 7º anjo estaria aqui no tempo desta vinda. E teve aqui. Porque em Apocalipse 10 nós encontramos 3 personagens ali. Se vocês lerem, prestarem bem atenção, vocês vão ver. Apocalipse 10. O anjo que desce com o arco celeste, quem é? Com o arco sobre a sua cabeça. Hã? Apocalipse 10. É Cristo. Senhores, é este o tempo, o profeta fala. É Cristo. Agora, ele diz assim: agora tem um anjo aqui terreno. Tem um anjo celestial, Cristo, descendo, um anjo forte, descendo do anjo forte. Mas tem um anjo terreno. Amém? Agora tem uma voz que falou com o anjo, que veio do céu. É Cristo o tempo todo. Então Cristo se manifestando, descendo como um anjo forte. Cristo se manifestando como a manifestação do Filho do Homem neste anjo mensageiro terreno. Estão me entendendo? Estão me entendendo? O anjo forte que desceu é Cristo. Esse mesmo Cristo se manifestou no profeta para cumprir em carne humana, porque em quem cumpriu? Tem que ter como é carne humana. O anjo forte desceu para ele comer com Abraão, sentado, ele tem que tomar um corpo de carne. Então, aquele mesmo Cristo, ele teve que manifestar também no mensageiro. Aquela mesma coisa, né? Quando
João batizou Jesus, ele viu o Espírito Santo vindo como? Uma pomba. Entendeu? E a voz lá do céu, o Filho estava ali, o Espírito Santo, vindo como uma pomba e a voz do céu. Ah, olha, está vendo? A Santíssima Trindade, não, é o mesmo Deus o tempo todo. É o mesmo Deus o tempo todo. Deus se manifesta de diversas maneiras. Então, quando a pessoa não entende isso, faz confusão, mas é Deus o tempo todo. Por 2 vezes, João quis adorar esse anjo. O que João viu nesse anjo? Lucas 17:30. Manifestação do Filho do Homem. Mas diz, não faças tal, porque sou conservo teu e teus irmãos, os profetas. Adora a Deus. O anjo não receberia adoração, porque ele não era Jesus. Quando falamos da manifestação do Filho do Homem, as pessoas quando querem colocar sombra sobre o que nós falamos, aí, sobre a revelação, e diz assim, estão dizendo que o William Branco é Jesus. Nunca ninguém, quem disse isso? O profeta ele diz assim, ele disse bem certo, ele diz assim, filho do homem é Jesus Cristo, eu sou filho de um homem. Nunca deixe o diabo colocar na sua cabeça que o profeta era Jesus Cristo aqui na terra, não foi Jesus. E nós temos que ter noção, entender isto. Nós temos que entender a manifestação de cada ponto aí. Agora, incontestável, dizer e não dizer que o Filho do Homem se manifestou no profeta. Isso é incontestável. Quem vai contestar o contrário? Vai falar o contrário? Ninguém pode dizer. Porque quando o profeta colocou lá os 3 personagens que apareceram a semente a Abraão, ele deu nome, como diz o ditado, né? Deu nome aos bois. Ele deu lá o nome dos 2 anjos que foram a Sodoma, Oralrob e Billy Graham. Aí ele diz, mas Elohim permaneceu com o eleito. Você não vai entender pela revelação aonde que Elohim se manifestou. Não que o William Branco era Elohim. Entendamos isto. O senhor está me entendendo? Vocês estão me entendendo? Então, não diga que não tem. Tem. Tomemos muito cuidado com isso. Se não consegue entender, ora ao Senhor, que Deus vai abrir o seu entendimento. Então é Deus o tempo todo. Deus o tempo todo. Glória a Deus. Vamos aqui, concluindo aqui, né? Que mensagem, irmãos. Ouvi, mas agora vejo. Que mensagem. Embora nós entendamos que aqui, onde o profeta estava pregando sobre isso, nós entendemos o que cabe a cada um de nós, o tempo que nós estamos vivendo. Nós entendemos o tempo que nós estamos vivendo. Precisamos avançar, entender que cada um de nós temos uma posição em que nos posicionar. Tem uma obra que cada um tem que se fazer. Por isso que diz, quando a noiva reconhecer a tua posição, o que vai acontecer? O rapto. Agora, o nosso linguajar nós já sabemos que não é mais noiva, é uma esposa. Porque tem casado aqui na terra. O casamento tem acontecido. Cristo ungido, Cristo, a palavra, se unindo com o ser humano. Não é um corpo de carne. Cristo, a palavra se unindo com o ser humano. Aí dá a união invisível. A união invisível. O profeta pregou essa mensagem. Agora, temos todos os tipos de discernimento, 189. E tudo mais que está tentando lançar sua mente distante da coisa genuína de Deus. Sempre vai haver alguém querendo colocar a sua mente, distância, não pense nisso, isso aí é ismo, sai fora disso, não pega tempo com isso.
Agora temos todos os tipos de discernimento e tudo mais que está tentando lançar a sua mente distante da coisa genuína de Deus, que Deus provou ser verdade através da sua Escritura. Nós ouvimos falar disso com os nossos ouvidos, agora vemos isso com os nossos olhos. Não é mais uma promessa. Não é mais uma promessa para esperarmos, porque temos contemplado isso com os nossos olhos. Algo visível. Amém? Vocês creem nisto? De todo o nosso coração? Inspiração. E naquele dia, quando o Filho do Homem está sendo revelado, um Filho do Homem, Jesus Cristo, manifestado no meio do seu povo. No meio do seu povo. No meio do seu povo. Um homem desceu ali, diante de Abraão e seu grupo, apenas um homem de aparência comum, poeira em sua roupa, ele tinha suas costas viradas para a tenda, e ele diz: onde está sua esposa Sara? Não Sarai, S-A-R-R-A, aqui está um tradutor, né? Sara. Abraão, não Abrão, tem que dizer não Saraí, né? Porque o seu nome tinha sido mudado. Não Saraí, mas Sara. Chamou o seu nome, disse: onde está ela? Disse: ela está na tenda atrás de ti. Disse: eu vou visitá-lo, de acordo com o tempo da vida. E ela riu disfarçadamente. Disse: por que ela riu? Agora, ele prometeu. Eram aquelas pessoas que estavam esperando um filho prometido. Agora, não me importa o quanto as pessoas agem nessas denominações, dizem que estão esperando o Cristo, suas ações provam que não estão. Isso é correto. Seus atos falam mais alto que suas palavras. Tudo que eles estão pensando é em fazer membros denominacionais. Mas existem algumas pessoas, um aqui e ali, que estão esperando a vinda do Senhor. Elas estão observando, aleluia! Apesar de tudo, ele se revelará somente para aqueles. Somente aqueles compreenderão. Apenas o eleito compreendeu quem ele era. Somente pense. Existe talvez cerca de 3 milhões de pessoas, judeus na terra. Não houve 1/3 deles que soube que ele estava aqui, até que ele já tivesse vindo e partido. Estão vendo? Mas ele se revelou àqueles que estavam esperando, aleluia. Estavam esperando. João Batista e os apóstolos que foram chamados por João, e assim por diante, e a cega Ana no templo, Simeão, o sacerdote, que isso lhe foi revelado pelo Espírito Santo, que ele veria o Cristo. Todos aqueles grandes líderes religiosos, teólogos e coisas, tão cegos ou quanto podiam ser. Somente a chuva pode fazer crescer a semente, se a semente já está ali. E como você era primeiro, um germe de seu pai, e ele não lhe conhecia, mesmo assim você estava em seu pai. Mas através do alicerce de sua mãe, você foi manifestado em sua semelhança. E então, ele pôde falar com você. Deus, o grande Deus. Se você tem vida eterna, então o germe da vida eterna estava em Deus no princípio. E você estava ali, você estava em seu pensamento, seu nome e tudo mais. E ele, através da presciência, ordenou-lhe a ver isto. E você que não foi ordenado, nunca verá isso. Mas recordem, no nome do Senhor Jesus, a hora está aqui. Não quer você crer nele, de sua vida, dê sua vida a ele. Eu tenho que parar. Já passa das 9. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Aleluia. Ouvi, Senhor, falar de ti. Agora te vejo, Senhor. Jesus, abençoe estas pessoas enquanto elas esperam. Vamos orar ao Senhor neste momento. Sempre o culto de quarta-feira,
temos um momento especial de oração, em que a gente oramos ao Senhor, nos prostramos, né, e assim falamos com o autor e consumador da nossa fé. Convido nossos irmãos através da internet a estar orando com cada um de nós. Eu convidar o nosso irmão Renato a passar aqui e fazer oração conosco. Vamos ter esse momento especial. Convido todos os irmãos através da internet para que possam orar conosco. Aleluia. Santo Senhor, maravilhoso Deus, Pai Celestial. Obrigado, Senhor Deus, por mais este entardecer, esse anoitecer que o Senhor nos tem dado, Senhor Deus, para estarmos aqui na Tua presença, Senhor Deus, Te adorando, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Obrigado, meu Pai, pelo fôlego de vida que nos dá, pelo pão que nos alimenta, Senhor Deus, e por esta maná do céu, esta palavra que nos fortalece. Ó Deus Santo e Poderoso, é no nome de Jesus Cristo que eu venho a Ti, Senhor Deus, reconhecendo a nossa total falha, a nossa total fraqueza, Senhor Deus. Nós não somos nada sem Ti, Senhor Deus, somos totalmente dependentes do Senhor. Ó Deus Santo e Poderoso, lava-nos no Teu sangue carmesim, Senhor Deus, para adentrarmos na presença do Senhor, para estarmos no Santo dos Santos, Senhor Deus. Requeria-se que o sacerdote passasse pelos processos necessários, Senhor Deus, para permanecer diante do Deus Todo-Poderoso. Ó Deus Santo, estamos aqui, Senhor Deus, representados em reis e sacerdotes, Senhor Deus, na presença do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo, Senhor Deus, que temos, Senhor Deus, uma posição, reconhecendo que temos, Senhor Deus, algo tão grande e precioso da Tua parte, que é a Tua palavra revelada, Senhor Deus, onde muitos têm se enredado, Senhor Deus, muitos têm falhado, então somente permanecer nela, Senhor Deus, mas que possamos nós, Senhor Deus, sermos fiéis dispenseiros da casa do Senhor e permanecermos com a Tua palavra firmes, Senhor Deus, firmes, Senhor Deus, como o Senhor nos requer. Dura é a jornada, Senhor Deus, espinhoso é o caminho, Senhor Deus, e não será diferente, pois não foi para aqueles que no princípio receberam a palavra, e não será diferente para nós, Senhor Deus, que nós possamos caminhar com esta certeza, que haverá luta, que haverá prova, que a cada esquina que a gente andar, o inimigo estará atrás de nós, mas que também tenhamos a certeza, que aquele que nos enviou disse: não temais, ó pequeno rebanho, porque ao Pai coube dar-lhes o reino dos céus. Ó Senhor Deus, aquele que nos enviou disse: eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Ó Senhor Deus Santo, então quando o inimigo nos vê, ele sabe que nós não estamos sozinhos. Ele apenas fica ali latindo, Senhor Deus, para ver se vamos nos acovardar, se vamos tremer diante da nossa ordenança, Senhor Deus. Mas que possamos ser valentes como Josué e Caleb, porque só herdarão a promessa aqueles que permanecerem lutando de pé com a espada em suas mãos. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço as Tuas bênçãos, Senhor Deus. Amém e amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, meu Pai. Obrigado, Deus bendito. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus, por uma forma tão especial como sempre tem nos falado. Temos seguido, ó Pai, a lei da Tua palavra, que diz: fique de trás da palavra. E se permanecermos ali de trás da palavra, ó Pai, estaremos seguros, estaremos guardados. Este é o escudo que tem nos protegido, ó Pai. Ó Deus bendito, o capacete da salvação, a espada de 2 gumes, que é a Tua palavra, ó Pai. Ó Deus bendito, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. E assim nós podemos entender, ó Pai, Tu tem desnudado todas as artimanhas de Satanás. Por isso Satanás tem perdido a sua força. Ó Deus bendito, o profeta disse que quando nós reconhecermos quem realmente nós somos, nada poderá nos julgar, nada poderá parar diante de cada um de nós, ó Pai, diante da nossa oração. O profeta diz: ó Deus bendito, muito obrigado, ó Pai,
por abrir a palavra para nós, por nos mostrar quem realmente nós somos, ó Deus bendito. Mostrar o poder que tem sido derramado sobre cada um de nós. Ó Deus, o processo que cada um de nós estamos passando, ó Pai. Ó Deus bendito, o ápice da revelação da Tua palavra, sendo dado a cada um de nós o poder, este poder, ó Pai, ó Deus bendito, de clamar e a enfermidade retroceder. Poder, ó Pai, de mesmo ali como Jó esteve, falamos dentro desta mensagem, a perfeição que era Jó na presença de Deus. E Deus permitindo Satanás tocar no corpo dele, mas não podia tocar na sua alma. Em momento algum daquela prova de Jó, ele desfaleceu na fé. Ó Pai, é isto que nós estamos aqui, ó Pai. Em momento algum hemos de desfalecer, porque Tu tens depositado esta fé em nossos corações, ó Pai. E não há demônio do inferno que possa tirar isso de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai. Como falamos no início, é a graça, favor imerecido. Não merecíamos, mas Tu aprove, ó Pai, morrer na cruz para nos restaurar a um estado original. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, ó Pai, por cada um dos Seus filhos que aqui estiveram presentes, como também aqueles que estão conectados conosco através da internet, estiveram aí atrás, ó Pai, por este meio que Tu tens nos provido, para termos esse companheirismo em torno da Sua palavra. E aqueles que estarão posteriormente assistindo, ouvindo em seus lares. Muito obrigado, ó Pai, pela cirurgia do nosso irmão Otto, pela recuperação que Tu tens concebido a ele, ó Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, ó Pai. Sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. Cada um dos Teus filhos que tem sido atingido por dados inflamados do maligno, ó Deus bendito, que ele possa entender que ele é um filho do rei, que ela é uma filha do rei, e não importa o que aconteça neste corpo. Paulo diz: o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é vantagem. Não importa quanto Satanás possa tocar nesse corpo, ó Deus bendito, ele não pode tocar em nossas almas. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo. Pedimos, ó Pai, Tu possa selar a Tua palavra nos corações dos Teus filhos. Esta é a nossa oração e o nosso pedido nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Muito obrigado, Deus bendito. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Vamos aqui apenas comunicar os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, e depois o hino de despedida, receberei. Aqueles irmãos do grupo do pastor Júlio lá, já está perto da minha redenção. Acho que esse é mais ou menos isso aí. Eu não lembro da letra. Recebereis minha libertação, né? Estiveram conectados conosco nossa irmã Carmelita, irmão José dos Santos Jandira, São Paulo, irmã Sara Cristina Jandira, São Paulo, irmão Genaí Teixeira, Montenegro, irmã Cida também, né? Irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul, Deus abençoe o irmão Marcelo também. Irmã Raquel Souza Jandira, São Paulo. Irmão Otto Weitzman, daqui de Ariquemes, está em recuperação da cirurgia das suas vistas, né? Irmão Dilena Rodrigues Jandira, São Paulo também. Irmão Alex Araújo e família, Deus abençoe o irmão Alex. Carapicuíba, né? Ali, São Paulo também. Irmã Meire Jandira, São Paulo. Irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas, Deus abençoe. Irmã Maria José, de Alto Paraíso. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco. E aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós podemos falar como a mensagem que acabamos de estudar, né? Ouvi, mas agora vejo. Isto é uma realidade em nossas vidas, amém? O que nós falamos hoje é apenas algo que nós já temos visto. Recordamos, quando lemos a mensagem, recordamos daquilo que Deus já tem colocado em nossos corações. Amém? Deus seja louvado.
Deus abençoe a todos os nossos irmãos e o louvor para a despedida. Sábado, o Senhor nos permitir, estaremos aqui para seguir e alimentar nossas almas com a sua palavra. Aleluia, Jesus. Já está perto da minha redenção. Aleluia! Acabará toda a carga e tribulação. Só um pouco de tempo e hei de subir. Serei transformado e não mais sofrerei. Há um clamor em minha alma, quem poderá me livrar? Sim, Senhor Deus. Desta casa de angústia, desse corpo imortal. Glória a Jesus Cristo, que vitória me deu, e para mim morada preparou. Receberei minha libertação deste corpo de pecado e aflição. Receber
abençoe em nome de Jesus.